foi ótima. Eu acho que, como sempre, o Caio faz com que nós possamos fazer uma análise de uma forma bem prática, bem objetiva da nossa vida dentro de um contexto bíblico. E ele está sempre acrescentando, sempre fazendo com que a gente possa refletir com mais sabedoria. E procuramos, com tudo isso, ser mais humilde e viver de acordo com o que Deus quer que nós vivamos. Isaías 6 diz que no ano da morte do rei Uzias, Isaías, viu o Senhor. Nas palavras dele, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. E serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, os serafins, uns aos outros. E o que eles clamavam era basicamente o seguinte: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar do templo se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Isaías, vendo aquilo: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías começa dizendo que essa experiência espiritual que ele teve, essa visão de Deus carregada de todas essas simbolizações que a ele se manifestaram, como um alto e sublime trono, como os serafins voando sobre Deus, e aí no caso fica estranho para nós pensarmos em qualquer coisa voando sobre Deus. Não há nada voando sobre Deus. É apenas uma linguagem para caracterizar a cenografia. E ele diz que o Senhor que ele viu tinha um adensamento que o tornava visível, porque Deus é espírito, e olho nenhum jamais o viu. Quem o revelou foi o Filho unigênito que está no seio do Pai, que se encarnou, mas ele é invisível, o Senhor. No entanto, Isaías diz que ele viu o Senhor sentado num trono. Portanto, ele está descrevendo algo carregado de elementos arquetípicos fortes, né? Para a gente pensar que Deus vive sentado em algum trono. Isso aí é parte da arte inocente, ingênua, barroca. O Senhor é. Mas para fins de comunicação com a finitude humana, Deus se revela manifestando-se através dos meios da nossa própria captação, senão fica irreferível e indiscernível. De tal maneira que ele olha e diz: eu vi o Senhor assentado num alto
e sublime trono, e havia seres viventes, serafins, que voavam sobre ele. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 os pés, com 2 voavam e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías disse que quando ele viu aquilo, ele via que aquela glória que não estava presente nem plantada no templo físico de Jerusalém, no entanto, do ponto de vista da percepção dele, era como se aquele trono e as vestes de Deus tivessem as suas orlas entrando e possuindo o templo. E era uma manifestação de uma glória tão grande que ele disse: as bases do limiar do altar se moveram, tremeram. E a casa se encheu de fumaça. E quando ele viu aquilo, ele disse: ai de mim, logo eu estou perdido, porque os meus olhos viram o Santo, o Senhor, o absolutamente outro. E eu sou um homem de impuros lábios. Eu conheço a minha boca, não só as minhas palavras, não só o que eu digo, mas eu conheço a produção da comunicação do meu próprio ser. Ele não está se referindo apenas ao que ele falava, o que ele está se referindo ao processo inteiro de quem ele era, o seu processo mental, a sua condição de consciência, que aqui se manifesta como algo relacionado ao ato de falar, que de fato é o que exprime e expressa no final quem somos e o que pensamos, porque a boca fala do que está cheio o coração. E aí ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E aí em seguida, o que vem a ele é uma intervenção de um desses serafins que voa e pega uma brasa queimante, viva, acesa, desse altar celestial, subjetivo, que se houvesse mais alguém naquele templo não estaria vendo nada. Essa era uma coisa só de Isaías. E vem e pega daquele altar espiritual, que era algo que estava presente na percepção de Isaías dentro de sua mente. Vem com aquela brasa viva, toca-lhe os lábios e diz: pronto. O teu pecado foi retirado, a tua iniquidade foi removida. E em seguida, o que vem é uma pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías respondeu dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora olha aqui para mim. A gente tem 1000 caminhos a fazer aquilo, não há tempo para nada disso. Eu queria me concentrar num aspecto que tem a ver com a saúde da nossa percepção espiritual. Nossa percepção espiritual pode ser extremamente saudável ou pode ser horrivelmente adoecedora. Uma espiritualidade que não nasce da consciência sadia, da revelação de Deus, e que é apenas produto da nossa própria vontade de construir o nosso próprio Deus. Todos nós temos essa faculdade e raramente deixamos de exercer, de produzir o nosso próprio esquema, criar o nosso próprio Deus. Você lê a Escritura, confessa Jesus, mas a maioria de nós faz sua própria construção. E na maioria das vezes essa é uma construção ruim, faz mal para nós, porque você vê pessoas apenas concentradas na ideia de que Deus é absolutamente sublime, é tão sublime
que é inalcançável, está para além de qualquer relacionalidade. Ele está num alto e sublime trono inatingível e inalcançável. Esses olham para Deus e Ele é força suprema, Ele é majestoso, Ele é grandioso, Ele está sobre nós. A gente não sabe o que Ele faz, mas Ele está aí, num lugar de inacessibilidade absoluta e de não relacionalidade. O resultado disso é uma construção espiritual do estilo dos saduceus no Novo Testamento, que eram aquelas pessoas que criam nesse Deus longínquo. Fica uma relação de dualidade, de deísmo. Deus criou, está lá e eu estou aqui. E não há relacionalidade, por isso não há intervenções de Deus na vida. E o indivíduo acaba crendo apenas no Deus que existe, mas não crê no Deus que é. Porque o Deus que existe é esse que eu digo que está em algum lugar. O Deus que é aquele que me engolfa e assambarca todas as coisas e em quem todos e todas as coisas subsistem e existem. Mas se eu fico só com essa percepção, o impacto disso na minha existência é um caminho de síndrome do pânico espiritual. Porque Deus está lá, mas não me ampara, não me abraça, não me aconchega, não faz parte do meu dia a dia, não participa, não se envolve, não é alguém com quem eu possa ter amizade. Há outros que olham para Deus e ficam tão interessados apenas na cenografia, que acabam fazendo a viagem mística dos que se interessam só por anjos, querubins, serafins, mistérios, seres interessantes. Acaba sendo uma viagem de um tipo de National Geographic Explorer celestial. Quero conhecer novas espécies. Há outros que ficam impressionados com a descrição da natureza de Deus, declarada e decretada e afirmada pelos serafins. Santo, santo, santo é o Senhor, Katos, aquele que está separado é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Aí o indivíduo nem ouve que a terra está cheia da sua glória, ele fica apenas com a ideia do santo, santo, santo é o Senhor. Ele diz, para que eu fui saber desse negócio? Aí ele só fica com essa referência, e a referência que ele tem é do significado de santidade conforme a religião. Santidade conforme a religião é escrever, não leu, o pau comeu. Santidade conforme a religião é, olha, não chega perto de mim porque você é sujo demais, fica na tua imundície. Entendeu, meu filho? Santidade conforme a religião é algo que acaba remetendo o homem para um caminho de justiça própria, que se transforma ou em jactância, ou em síndromes narcisísticas, ou então em neuroses obsessivas, em vontade de perfeccionismo, ou então gera aquela paranoia persecutória de que o santo está atrás de mim, e como eu não sou, eu estou danado. Ou então o cara pode simplesmente escolher e ficar com a designação de que toda a terra está cheia da sua glória. Aí ele esquece a transcendência, o Deus sublime, ele esquece a soberania, o trono elevado, aí ele esquece a multiformidade das dimensões e das camadas, ou seja, ele tira toda a mística da sua percepção e com ela vão-se os serafins, os querubins e as múltiplas dimensões do universo e de todos os universos. Aí ele tira e suprime a percepção da santidade de Deus e quem é Deus. Aí ele fica só com toda a terra está cheia da sua glória e ele entra para o Greenpeace. Ou ele pratica uma espiritualidade só ecológica.
Você não pega no grilo, coitadinho, não toca naquilo, né? Toda a terra está cheia da sua glória. Ele abandonou qualquer sublimidade, a consciência espiritual dele agora apenas se restringe à terra. Eu tenho que ver Deus na terra, tenho que ver Deus nas coisas, e ele fica com essa fixação de um naturalista espiritual. Quero ver em tudo. Só que isso acaba quando é samba de uma nota só, quando é algo obsessivamente focado a partir de uma visão única, quando é um objeto de uma única direção de percepção, quando é o foco exclusivo da nossa mente, o que acontece é que a gente acaba fazendo supressão das outras percepções e dimensões, e a vida se enche apenas daquela devocionalidade que aprecia o belo, a estética das coisas, a maravilha das coisas, mas já não carrega no coração aquela vontade de transcender, de saltar, de alcançar dimensões outras da vida, porque parece que a devoção se instalou como percepção apenas das coisas que compõem o mundo das materialidades táteis e detectáveis. Aí Deus está reduzido, e a consciência espiritual da gente também. Há aqueles outros que simplesmente vivem a experiência do encontro com Deus como culpa. Experimentaram a sublimidade, tiveram um impacto e um choque da realidade de Deus, mas por razões as mais diversas, o que se instala neles é apenas culpa. E não adianta se dizer que a iniquidade do indivíduo foi tirada, ou perdoada, ou lavada, ou removida, porque ele já não consegue mais. A percepção de quem ele é está instalada como sendo algo tão negativo que o encontro com a realidade sublime recalca e introjeta e aprofunda nele apenas aquele sentimento de culposidade e de total inadequação para Deus, e a maioria vive essa espiritualidade dizendo: eu sei que Deus é santo e que eu não presto, mas eu vou cantar para Ele assim mesmo. Aí o pessoal vem à reunião por causa disso. Deus é santo, eu não presto, mas eu vou cantar. E vou prestar atenção no que dizem, porque eu vou sair me sentindo pior ainda, mas não faz mal. Deus vai ver que eu aguentei me sentir mal por amor a Ele. E aquele outro grupo que simplesmente fica com a parte da revelação que diz o seguinte: que o serafim, após a confissão de pecado e de consciência de relatividade feita por Isaías, o serafim veio, pegou uma brasa do altar, colocou nos lábios dele e disse: pronto, está tirada a tua iniquidade e removido o teu pecado. Tem gente que fica apenas com isso aí, com pronto, está retirado. Aí o cara diz: aleluia, vamos começar a gandaia toda de novo, já está tirado. Virei 007 celestial, Sean Connery do reino de Deus, licença para matar, sou o agente 007 da graça, meu pecado está removido, agora eu parto para dentro porque eu não tenho mais nem a possibilidade de pecar, porque já foi tirado e removido. Aí o indivíduo que faz esse tipo de confissão acaba saindo fazendo um monte de atropelos, porque a mente dele pode cair num estado de psicopatia suave. O psicopata é o cara incapaz da culpa, é o cara incapaz da reflexão que diz: isso aqui não pode estar errado e a transgressão disso fará mal. Ele simplesmente não lida com essas categorias, ele não sente nada disso. E vocês vejam como a declaração sublime da graça de Deus de que o meu pecado foi removido e foi tirado, se não se equilibra com as demais dimensões, pode gerar em mim um estado de amortecimento, de cinismo,
uma espécie de psicopatia espiritual, aonde eu já não sinto mais nada, porque eu digo, está tudo pago, e está pago mesmo, como se estivesse pago, para eu poder fazer saques todos os dias contra mim e contra os outros. E não é assim. Há também aqueles que vivem apenas da última parte dessa descrição espiritual. São os que carregam no coração aquela obsessão missionária. Experiência de Deus para eles tem que significar apenas o e agora? Para onde é que eu vou? O que vai acontecer? Eu estou aqui, me manda. Pode me torturar, Senhor, me manda para a China. Eu aceito. Pode me mandar para onde ninguém quer ir. Aliás, eu estou precisando pagar isso lá no fim do mundo. A Conchinchina será a minha redenção. Manda-me para lá. A quem enviarei, quem há de ir por nós? O cara está em todos. Eu vou. Não esquece de mim. Se o programa for ruim, estou dentro. Eu não sei em qual dessas designações você se enquadrou melhor ou qual é aquela que é mais enfática na sua existência. Se você caiu na dualidade, no deísmo, no Deus sublime que está lá, mas não tem relacionalidade com você. Se você caiu no misticismo, que apenas fica querendo conhecer seres e dimensões e coisas extraordinárias, ou se você mergulhou apenas naquela percepção de que Deus é santo, é outro, é separado, e o que gera em você é apenas um ai de mim ininterrupto e constante e frequente. Eu não sei se o que se instalou em você foi uma outra coisa, uma outra dimensão, na qual você simplesmente diga, eu sei que a terra está cheia da glória de Deus, eu vou viver só para curtir as coisas, sem nenhum outro tipo de reflexão transcendente, mística, superior, ou de um outro nível. Ou se você é aquele doente, neurótico, paranoico, carregando no coração aquela aflição de que se você não fizer alguma coisa imediatamente com a vida, você não está servindo a Deus. E nem a dele. Agora, isso faz um mal danado. Se for para ficar com uma dessas categorias, a minha recomendação é cai fora. Normalmente o meio cristão está dividido nisso. Cada uma dessas coisas que eu dividi aqui em categorizações, no mundo cristão, são denominações. Aí tem aquela que é só disso. Você vai lá, é só, aí vai na outra, e é tudo. Aí fica aquele bando de doido, ouvindo aquela coisa só, os caras nervosos, desesperados. Ai, meu Deus, não, mas Deus não é assim. Deus mata, Deus mata, Deus mata. Aí você fala em vida, não, vida, que vida, que tem pavor de vida, Deus mata, aleluia, Deus mata. É porque depende da denominação dele. Você já sabe de onde o cara está vindo pela doença que ele confessa. Já, ele chega e diz, olha, eu tenho um problema assim, eu digo, já sei de onde você está vindo, meu irmão. Nós somos chamados para a espiritualidade. Porque nós somos espírito. Eu não sou um corpo que tem um espírito. Vocês estão olhando para um espírito que no tempo e no espaço tem um corpo. Mas eu sou um espírito. Um espírito que no plano do tempo, do espaço, aqui na Terra, ganhou o nome de Caio. Esse espírito que vos fala se chama Caio. Tem gente que diz que nunca viu o espírito. Olhem para mim. Eu aqui, gente, espiritão. Se ela nunca viu um espírito, pelo amor de Deus. Pobre do cara que nunca viu um espírito, nunca encontrou um ser humano. Porque todo encontro humano é encontro de espíritos. É também encontro de almas e é também
às vezes, encontro de corpos. Mas antes de qualquer coisa, é um encontro de espíritos. Eu sou chamado, portanto, porque sou espírito, a desenvolver a qualidade do que é pertinente ao espírito. E a qualidade do que é pertinente ao espírito é espiritualidade. Se fosse uma doutrina, seria espiritismo. Mas como nós não somos chamados para desenvolver uma doutrina do Espírito, mas sim a qualidade do Espírito, nós não somos chamados para nada além de espiritualidade. E essa espiritualidade, para ser sadia, tem que ter esses componentes todos reunidos e nunca estanques, e nunca separados, ao contrário, equilibrados entre eles. Porque se eu privilegio um deles, eu desagrego a construção inteira do meu ser, porque cada um desses elementos aqui poderiam ser também designados como sendo uma espécie de anatomia da nossa qualidade espiritual. Elementos descritivos e constitutivos daquilo que deve nos caracterizar e nos definir como mente humana, consciência humana, vida humana na Terra. Hoje, sem que haja harmonia e equilíbrio nisso aí, a minha vida vai adoecer de um modo ou de outro. E dependendo do tempo em que eu invista como um chocador da minha própria enfermidade, chocando-a no ninho da minha fixação, eu posso fazer com que ela se torne algo tão profundo, cujo mal dê trabalho para sair. De modo que ninguém fica se expondo a coisas espirituais impunemente. Não há nada mais perigoso para a mente do que você se expor espiritualmente à carga daquilo que é anunciado em nome de Deus e que frequentemente ou não é Deus ou é um fragmento de Deus que acaba virando um dogma e uma fixação e que desconstrói a harmonia inteira da espiritualidade sadia que essa pessoa poderia ter. Ela fica mutilada. Por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto eu estava descrevendo essas camadas aqui de percepção, eu fui vendo a carinha de vocês, eu fui vendo a entregação, é maravilhosa. Quando o cara vê que bate na dele, ele tem uns assim bem espontâneos que dão um sorriso assim. Tem um outro que, pô, chegou perto demais de mim essa. Sem falar que tem aqueles que não se seguram, especialmente o cônjuge, que dá uma olhadinha assim para o lado para ver se o cara está prestando atenção, né? Olha bem, viu? Aí eu fico daqui só fazendo essa leitura, não é nem em braille. É assim, ó. Depois chega alguém e me pergunta ali fora se eu sou profeta. Eu digo, não, só presta atenção. Se qualquer dessas dimensões é tirada da nossa percepção, o resultado danoso é em nós. Daí, o nosso chamado não ser para que a gente se fixe em tema nenhum, com exclusividade. O nosso chamado é para conhecer a altura, a profundidade, o comprimento, a largura, a extensão, conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento. Nosso chamado é para abraçar todas essas dimensões em nós. Porque sem a visão da sublimidade, do trono sublime, a minha vida simplesmente perde a transcendência, e em perdendo a transcendência, ela perde a esperança eterna. Se por outro lado, eu perco a dimensão
da contemplação da diversidade da criação, eu caio naquele narcisismo que olha para a criatura humana como sendo a única e exclusiva e perde a percepção das dimensionalidades, da riqueza da criação, da indescritibilidade de todas as coisas feitas, que é o que nos coloca no nosso próprio lugar. Se eu perco a visão e a dimensão da santidade de Deus, de que Ele não é um igual a mim, de que Ele é outro, que tudo quanto eu penso a meu respeito e tento transferir para Deus, simplesmente desconstrói Deus, porque conquanto eu tenha sido feito à imagem e semelhança dEle, isso significa que eu fui dotado da possibilidade de dizer eu sou, e também da possibilidade de dizer eu penso e tenho uma consciência e decido a partir dela. Mas não significa que eu carregue em mim a maquete de quem Deus é, porque eu sou finito e eu estou lidando com a infinitude, eu sou mortal e estou lidando com aquilo que é. Eu sou um ser relativo que está tentando lidar com aquilo que é absoluto. Portanto, por mais que haja centelhas dessa qualidade divina em mim, eu tenho apenas que reconhecer que Ele é santo. Portanto, tudo quanto eu pense, cogite, elucubre, elabore, imagine acerca dEle, sou apenas eu pensando, elucubrando e imaginando. Ele é o outro. Se Ele não se revelar a mim, eu não tenho como saber quem Ele é. Por outro lado, se eu não carrego também dentro de mim a consciência sadia de culpa, eu mergulho naquela psicopatia espiritual que eu falei há pouco. A religião e várias outras formas de ciência acabam desequilibrando o projeto inteiro. A religião tende a só dizer, ai de mim, ai de mim, ai de mim, estou perdido, estou perdido, estou perdido. É ou não é? Ai. Se quanto mais ele acha que conhece a Deus no meio religioso, mais apavorado ele fica. Ai de mim. E aí ele mergulha naquela neurose culposa, desgraçada, que a maioria de vocês aqui já conheceu na carne, sabe? O mal horrível que faz você andar dizendo, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Vou ao bar, mas ai de mim. Vou ver esse filme, mas ai de mim. Vou aceitar o convite para sair com esse cara legal, mas ai de mim. Vou tirar férias, mas ai de mim. Ah, como esse lugar está tão gostoso, mas ai de mim, meu Deus. Eu adoro essa música, mas ai de mim. É um inferno viver assim. Ou então o oposto dessa história já viria pela via da maior parte das tendências de disciplinas psicológicas, porque a psicologia sofre o trauma da religião. As ciências psicológicas sofrem o trauma da religião. Sofre um trauma desse abuso de ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Os caras acabam tendo a tendência de ir para o outro lado, que é não, que nada. Um diz, ai de mim, ele diz que nada, meu filho. Ai de mim, que nada, meu filho. Ai de mim, deixa disso, meu filho. É tudo aí, não tem, parece que todo ai de mim não tem procedência. Outro dia eu estava almoçando aqui numa organização esotérica da cidade, que me chamaram para almoçar lá. Eu fui. Eu vou onde me chamam para almoçar, eu vou. Eu fui. Aí eu cheguei lá, aquele pessoal todo interessante, legalistas do vegetal, chamam quem come carne de carnívoro. Essa coisa estranha, né? Carnívoro. Não, ele é um carnívoro. Aí eu falei, quem? Quem é um carnívoro, meu Deus? Você é um carnívoro. Aí ali na mesa, e a glória do vegetal, aleluia vegetal, era aquela atitude toda vegetal.
E todo mundo também já ficando meio vegetal, né? Se você não comer uma picanha de vez em quando, não tem um sanguezinho para... Né? Todo mundo já ficando meio plantado. Se molhar em volta, nasce. Cria raiz e nasce. O cara vai ficando partido verde. Sem nem querer, já é. Aí eu ali vendo aquela coisa toda, as dinâmicas daquelas conversas que estavam acontecendo, de repente, o líder lá fez uma coisa da qual ele se arrependeu profundamente 20 minutos depois, né? Que foi dizer assim: por que você não conta para nós como foi a sua experiência com Deus? Aí eu fui contando, e aquele povo prestando atenção em mim, e foi, e era tudo sobre Deus, mas não tinha nenhuma linguagem religiosa, e eles prestando atenção. Daqui a pouco o cara disse assim: bom, está encerrada essa parte? E todo mundo prestando muita atenção. E lá pelas tantas ele virou para mim e falou assim: mas você deve ser uma daquelas pessoas iluminadas nesse meio, para quem culpa é o único pecado, é sentir culpa, não é não? Eu falei: por que você é? Aí ele falou: não, culpa não existe mais. Eu falei: olha, não existe mais culpa no que diz respeito à minha possibilidade de me relacionar com Deus, está pago e consumado. Ou seja, eu estou justificado em Cristo, mas não significa que o perdão seja desculpa. Perdão é muito mais profundo que desculpa. Desculpa é dizer: não foi nada, nem doeu. É um tirar a culpa, é dizer: não é. O perdão diz: é, mas não importa. Não há evasão da realidade do perdão. Frequentemente o há na desculpa. E aí a conversa com ele prosseguiu, e eu falei: olha, você sabe que o risco que a gente está correndo na humanidade hoje é que o trauma dos dogmas religiosos foram tão pesados sobre nós, especialmente no mundo ocidental, que agora o pêndulo moveu-se para o outro extremo, e a gente que vivia apenas comendo culpa, agora acha que pode comer o vazio de qualquer consciência. E não adianta apenas eu dizer que eu estou num processo de evolução da minha consciência, porque a minha consciência não irá a lugar nenhum se ela não for capaz de fazer uma leitura responsável sobre a minha própria natureza, sobre quem eu sou, se ela não for capaz de dizer: ai de mim, em certas horas, ante certas percepções, diante de determinadas visões de Deus, e visões de mim mesmo, e visão do meu povo, e visão da vida e da realidade. Se eu não puder, de vez em quando, ter um momento de ai de mim, eu adoeço, eu mergulho na psicopatia, eu vou perdendo a capacidade de sentir, de voltar, de pedir perdão, de me consertar, de me transformar. E eu nunca vou esquecer, até o último dia da minha vida na Terra, que Adriano e eu fomos ver aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, na maior gozação. Porque era uma avant-première lá no Rio de Janeiro, que a Top Tape estava fazendo, era lançadora do filme, e nos convidou para irmos ver o lançamento antecipado. Aí a gente foi, tinha um monte de gente amiga, conhecida lá, e eles resolveram fazer essa projeção sem nenhum preparo profissional para ela. Foi assim, da manhã para a noite, uma convocação rápida, reuniram lá umas 400 pessoas para verem a avant-première, e aí o técnico que ia exibir ficou doente, apareceu lá, sei lá, o segurança do prédio, do shopping, para projetar o negócio, de modo que quando começou, lá iniciou Jesus andando de cabeça para baixo, assim, tá? Passaram ao contrário, daqui a pouco vinha Maria, aí ele faz uma mesa, aí ele senta ao contrário na mesa com Maria, aí Maria joga água nele, aí o cara parou.
Aí vem, aí bota, lá vem aquele diabo andrógeno andando de cabeça para baixo, a serpente, tudo era, o filme inteiro estava de cabeça para baixo. E trocavam de fita e continuava daquele jeito. E a gente achando aquilo engraçado. Aí depois eles projetaram aquele final ali onde toma-lhe cacete, né? Sem parar. E pá, e pá. Eu digo, esse cara está querendo salvar o mundo na chicotada. E vapo, 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 vapo. Jesus nunca apanhou tanto quanto no filme do Mel Gibson. Não foi a paixão de Cristo, foi o esmagamento de Cristo. A tortura foi o doicote da cruz. Então, aí a gente brincou, riu, não sei o quê, não levamos nada muito a sério, voltamos para casa. Geralmente esses filmes que tentam retratar a vida de Jesus são uma grande porcaria, a maioria deles. Aí a gente voltou. E o meu filho Lucas, que está já no alto e sublime trono, chegou lá em casa, um dia ou dois depois daquilo, falou, eu estou indo ao cinema hoje à noite, era um sábado. Vocês não querem ir com a gente ver a paixão de Cristo, ir comigo? Eu falei, filho, a gente viu há 2 dias. Vai lá que a gente espera aqui, era ali no Rox, perto de casa. E aí nós ficamos lá, quando foi mais ou menos 11h30, meia-noite, ele voltou, isso aproximadamente 6 dias antes dele morrer, 7 dias no máximo. E ele voltou e eu vi que ele estava com os olhos impressionados. Eu falei, meu filho, o que houve? Ele falou, eu tive uma experiência muito forte com Deus vendo esse filme. E eu disse, como? Ele falou, não, é que eu estava lá, vendo. Primeiro apareceu aquele diabo andrógeno. Poucas vezes eu vi uma figura simbolizante desse personagem, tão própria quanto aquela ali. Eu fiquei impressionado. E eu fui vendo aquilo acontecer, algumas coisas foram saindo dos meus olhos, de repente, na cruz, quando Jesus morreu, depois de sofrer daquele jeito, apanhar daquela forma, quando ele baixou a cabeça e a câmera baixou junto e fechou, fez um fade, e que escureceu, e que passou para o inferno, ouvindo-se aquele grito do diabo andrógeno, eu fiquei com convicção espiritual total de que o mal existia e de que Jesus tinha vencido. Aí eu fiquei ouvindo aquilo muito feliz com tudo que ele estava falando e falei, o que você achou daquela sessão assim de pancadaria? Demorou muito? Ele falou, é exagerada no filme como sonografia, mas precisa, pai. Aí eu falei, por que você acha que precisa? Ele falou, porque a minha geração não sabe mais o que é culpa. Não sabe. A tua sabia, mas a minha vive sem nenhuma. Então, se a gente não tiver uma consciência de culpa, a gente nunca vai ter consciência do que ele fez por nós. É a coisa mais óbvia possível. Alguém poderia dizer que, do ponto de vista psicológico, qualquer presença de culpa faz mal. Eu diria o seguinte, sem determinadas visitas de culpa, a consciência ela se perde. Ela não tem a chance da metanoia, da reflexão, do arrependimento, da virada, da transformação e do prosseguimento. Se não houver alguma coisa que diga e me faça dizer, ai de mim! Porque eu sou, porque eu vivo no meio de um povo que também é como eu. Ai de mim que vi isto. Se essa percepção de vez em quando não me visitar para me levantar nesse mundo relativo e caído, aonde eu também tenho a tendência a surtar numa hora dessa com aquelas síndromes de perfeccionismo ou de narcisismo ou de simplesmente de quem diz eu conheço a Deus e Deus me conhece, está tudo resolvido e acabou. Se eu não tiver de vez em quando a chance dessa renovação da percepção de quem eu sou, na visceralidade de quem eu sou, eu posso me perder. E a minha consciência se anestesia. Se eu não tiver bem assentado dentro de mim
esse desejo e essa vontade de fazer a viagem inteira, percorrendo cada um desses elementos, mantendo-os integrados dentro de mim, de tal modo que Ele é santo, santo, santo. Eu sei de mim eu digo, ai de mim, do meu povo eu digo, ai de nós. Nós fomos expostos àquilo que, em sendo visto, nos abisma na percepção de quem a gente é e arranca da gente esse ai de mim. Mas, por outro lado, tem que haver a capacidade imediata de aceitar perdão. De um serafim voar e tirar do altar a pedra e trazer e colocar na nossa boca e dizer: estão removidos, tirados os teus pecados e as tuas iniquidades, e você não ficar discutindo com o serafim. Peraí, serafim, não pode ser tão rápido assim, rapaz. Eu levei muito tempo aprontando essas porcarias todas. Que negócio é editor? Com a minha boca ela está limpa. Eu tenho que apanhar nessa boca mais 40 anos, serafim. Aí o cara fica até com raiva. Não pode ser de Deus, eu te questiono, serafim. Diz teu nome, em nome de Jesus, confessa que tu és diabo, serafim. Que o cara precisa de uma tortura longa, um purgatório de pelo menos uns 2 anos e meio de maus tratos espirituais. Se de um lado eu tenho que saber poder dizer ai de mim, de outro lado eu tenho que saber poder aceitar quando se diz a tua iniquidade está tirada. Pronto. E assim como eu tenho que transcender para o tono sublime, eu também tenho que ser imanentemente, suficientemente plantado na minha visão da vida, que eu possa discernir Deus em insetos, pássaros, criaturas, homens, mulheres, nuvens, água, vapores, calores, frios, estados, em todas as coisas, e dizer: toda a terra está cheia da sua glória. Se essas dimensões se integram na gente, aí a última ação, que é aquela de ouvir a voz do que clamava e do que dizia, dizendo: a quem enviarei, quem há de ir por nós, a gente diz: eis-me aqui, envia-me a mim, com total naturalidade. Já não é mais angústia neurótica de qualquer coisa. Agora, o fantástico disso tudo é a gente observar a contraposição de tudo que foi dito aqui. Isso aqui é para terminar, tá, gente? A contraposição de tudo que foi dito aqui em relação ao que a religião ensina. Porque a religião ensina que o cara tem que se santificar para ver o santo, né? Não foi isso que ensinaram para a gente a vida inteira? Você se santifica para ver o santo. Santificação é uma dieta de desejos na religião. O cara entra nos vigilantes do desejo. Aí, escuta, faz a lista de tudo que tu gostas. Aí o cara agora joga tudo isso pelo lixo, faz a lista do que você não gosta. Adota. Aí o cara adota. Eu já entrei nessa aí, quando eu me converti, pelo amor de Deus. Antes de eu ter a minha experiência espiritual, eu era uma pessoa que gostava muito de elementos estéticos. Quando eu me converti, tudo isso virou pecado da vaidade. Então, eu vestia o se me dão e o que me dão, para me quebrantar. E eu ganhava uns presentes horrorosos, meu Deus, aquele cara que, sabe, andava com aquela camisa volta ao mundo daquele tempo, aquela coisa que na minha geração era abominável. Aí ele me dava uma volta ao mundo, e eu quebrantado usava. Aí eu ia ali para mim sentindo ridículo com aquele negócio, mas eu ia para me quebrantar. Aí ele me dava umas calças quadriculadas. Eu me lembro que um tempo eu saía com uma calça quadriculada, toda quadriculada, me sentindo horrível, dizendo: Senhor, é por amor a Ti, para me quebrantar o coração. É uma dieta de desejos. Aí vai.
Porque o que a religião ensina é isso, eu me santifico para Deus. Aí eu vou ficando tão bonzinho que chega uma hora que Deus não tem alternativa, a não sei dizer, chega para cá, cara. Vou ficando tão santo que Deus chega e diz, olha, já está pegando mal, ele fica fora da nossa confraria. O que vão dizer de nós? Com uma figura assim tão santa do lado de fora, chama ele para entregar. Vai ser a quarta pessoa da Trindade. Isso é a Trindade quatérnica. A gente se prepara para ficar santo para Deus aceitar a gente. Só que aqui o processo é o inverso. E olha só, como eu disse, é para terminar. Isaías diz que isso tudo aconteceu no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias é um rei muito interessante que viveu em Judá, no reino sul de Israel, e que tinha seu trono, sua capital, em Jerusalém. Ele era filho de um homem interessante, num certo sentido com aspectos piedosos, e ele encontrou a consciência de Deus muito cedo na vida, com 16 anos de idade. E quando o pai morreu e ele foi feito rei no lugar dele, ele iniciou um reinado de justiça, prosperidade, avanço técnico, científico, militar, montou um exército imbatível, fez conquistas extraordinárias, era amante da agricultura, investiu tempo e recursos no plantio, na construção de silos, no armazenamento de alimentos, de aquedutos, de coisas mais variadas, irrigou o país, o povo se sentiu bem, e se diz que em tudo quanto ele fez, ele foi muito ajudado, porque ele granjeou a simpatia de todos, até o dia em que ele se sentiu forte. Força é uma desgraça. O cara chega e diz assim, pô, tô legal, meu Deus. Aí pronto, começou a ruína dele. Até o dia em que ele se sentiu forte. Aí diz que no dia que ele se sentiu forte, poderoso, ele surtou. Porque ele pegou um incensário, olha só o surto do cara, ele era o rei. E o templo estava lá em Jerusalém, ofereciam sacrifícios do templo apenas os sacerdotes da tribo de Levi. E entrava no Santo dos Santos apenas o sumo sacerdote uma vez ao ano, passava para além do véu para fazer a oferta lá dentro, no lugar mais santo. Mas o rei Uzias ficou surtado, e porque ele estava forte, e a síndrome de poder era enorme, ele listava e ticava todas as dimensões de poder que ele tinha, desde a militar até a científica, intelectual, cultural, política, e via que faltava só um elemento para a absolutização dele entre os homens, que era ele próprio poder fazer o sacrifício sacerdotal dentro do lugar santo. E ele um dia amanheceu surtado e disse, vou acabar com essa palhaçada hoje. Aí ele pegou um incensário, foi sozinho lá para o templo e entrou assim lá, fazendo lá os ritos. Quando os sacerdotes souberam que ele estava fazendo isso, foram lá e o enfrentaram com firmeza e disseram, não te é lícito fazer isto, tu és o rei, e quem recebeu a ordenança divina para fazer isso foram os sacerdotes da tribo de Levi, não faças isto. E ele ficou tão indignado por ter sido relativizado pela palavra dos sacerdotes, sendo que ele estava sofrendo dessa síndrome de onipotência, e aquela contradição e aquele contraditório chegaram a ele de maneira tão veementemente forte, que diz o texto lá em 2 Crônicas, que ele ficou profundamente indignado e levantou o incensário. E quando ele levantou, na mesma medida da rapidez da indignação dele, apareceu uma lepra na testa do cara na hora. E todo mundo disse, que é isso? E ele ficou leproso, foi retirado dali,
viveu como um leproso até os últimos dias, morreu como leproso, foi sepultado no cemitério dos reis, num lugar à parte, porque era leproso. Aí Isaías diz: no ano da morte desse rei, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Desse rei que carregou a mácula da lepra, com todas as simbolizações que ela tinha, da impureza, da separação, de não ver, ficar longe de qualquer coisa. O leproso era o exilado, o afastado, o imundo. E isso acontece no ano da morte de um indivíduo que quis entrar por conta própria no templo e fazer os seus sacrifícios e oferendas. Nesse mesmo ano, aonde a marca da lepra designou a caminhada desse rei até o fim da vida dele, por causa dessa ação, Isaías entra no templo sem incensário, sem coisa alguma, simplesmente carregando no coração a vontade de encontrar Deus e ser de Deus, e tem essa visão extraordinária, e ouve no final essa declaração de que os teus lábios estão purificados, a tua iniquidade foi tirada, a tua e do teu povo. Porque não existe em Deus a vontade kármica de que alguém carregue uma marca para o resto da vida. Assim como não existe nele qualquer adesão a ações nossas de ufania que cheguem crendo que num surto de onipotência, de que nós fomos chamados para todas as coisas e a nós foram dadas todas elas e a gente tem que exercê-las sem nenhuma interdependência. No entanto, é no ano da morte do rei Uzias, que carrega essa mancha e essa marca, que é o resultado de uma atitude de religiosidade própria, de dizer: eu vou entrar, eu vou fazer, eu vou acontecer, que Isaías, que não estava querendo fazer acontecer nada, só estava querendo discernir Deus, é impactado por essa percepção e acaba tendo a experiência de que ele próprio é purificado não só do seu pecado, mas do pecado do seu povo todo, e carrega no coração essa certeza de que ele é feito, foi feito e constituído para carregar na boca a palavra dessa graça para anunciar a todos: a quem eu enviarei e quem há de ir por nós. Hoje à noite, eu queria pedir a você encarecidamente, de todo o coração, em nome de Jesus, não se torne uma pessoa de um fragmento da revelação, senão sua alma vai adoecer. Peça a Ele a graça de você viver essas dimensões todas. Ele transcende a todas as coisas e é meu Deus sublime. Essa transcendência não se afasta da terra, as abas das suas vestes enchem e tocam o templo, tocam o mundo, tocam a vida. Eu faço parte de algo maior do que eu, a seres, a serafins, a dimensões espirituais, físicas, de várias ordens e natureza, e tudo converge para Deus, e esses serafins podem voar sobre Deus, porque isso é apenas uma afirmação cenográfica, e além do que, nada voa sobre Deus, porque Ele é o centro de todas as coisas, e nele tudo subsiste, não há nada sobre Ele, há tudo apenas se relacionando a Ele. Aí eu sei disso, meu coração parece tolice, mas essas percepções vão criando paz. Ao mesmo tempo em que perceber tudo isso faz com que eu me enxergue, e eu diga: ai de mim. Eu olho para o meu coração, quanto mais eu discerno quem Ele é, mais eu discerno quem eu sou. Acabam-se as presunções dentro de mim, acerca de mim, ou acerca do meu povo, ou de quem quer que seja. Surge no coração
o espaço para receber perdão. Não desculpa, perdão, que limpa e a gente aceita, que realiza e a gente toma posse. E vem dentro de nós essa alegria de adorar aquele que está na sublimidade e aquele que enche a terra de glória, de modo que a gente olha para aquilo que os olhos não veem e a gente celebra aquilo que os olhos veem à nossa volta como um culto único a Deus. E o coração não fica ensimesmado, surge em nós aquela vontade de dar respostas a Deus. Tudo isso começa com a afirmação de que Ele é santo, santo, santo. É seguida pela confissão de Isaías, que diz: ai de mim, estou perdido. Mas logo adiante o que a gente vê, esse mesmo indivíduo que disse: ai de mim, estou perdido, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. O caminho na graça de Deus é assim. Deus é sublime e transcendente, mas a transcendência dele toca a vida. As suas vestes rolam pelo chão do mundo. Ele é santo, santo, santo. E eu sou a antítese disso frequentemente. Quanto mais eu percebo isso, mais eu me enxergo. E entregue apenas a essa confrontação, eu seco e morro. Por isso é que há graça para mim, que me limpa, que me purifica, e eu aceito, eu não luto contra, eu agasalho o perdão em mim. E eu celebro o que é transcendente e celebro o que é imanente, o que me cerca. E assim como eu disse: ai de mim, uma vez que eu saiba que perdoado estou e perdoado eu estou, eu não tenho nenhum medo de me oferecer para aquele que me chama e de dizer: olha, se precisar, conta comigo, eis-me aqui, envia-me a mim. O caminho da vida com Deus faz a gente viajar dessas percepções mais transcendentes. Mas se não puser a gente no chão da vida comum, dizendo: envia-me a mim, para o encontro humano, para a troca, para o serviço, para a alegria de poder ajudar, de participar, de carregar a consciência com o discernimento de Deus e transbordá-la nos nossos relacionamentos humanos, se a viagem não vier do alto e sublime trono para o chão do caminho que diz: eu estou aqui para caminhar contigo, o que acontece é doença. É como fazer parte de uma denominação religiosa. Vai apenas haver uma fixação temática e, como consequência dela, doença. Mas se a visão for essa, for dessa espiritualidade integral, você vai viver com saúde cada vez maior. E o seu coração vai viajar do alto e sublime trono para qualquer fundo de quintal onde a vontade de Deus indique um lugar para você viver e servir. Vamos ficar em pé e vamos orar juntos, encerrando. Dê a mão para quem está ao seu lado, assim como esperteza minha para não deixar ninguém sair, sabe? É assim, confessada, não tem manipulação nenhuma. Fecha. Olha aqui, gente. Domingo que vem nós estaremos aqui às 19 horas. Vocês podem ouvir a videoconferência na quarta-feira à noite, na rádio do site, leiam o site. Tem tudo que é falado aqui ou em qualquer outro lugar é retransmitido lá várias vezes. Entre ali na grade de programação do site e veja o que está disponível. E eu queria dizer o seguinte: a gente chegou de viagem, ficamos uma semana além do que tínhamos previsto, e infelizmente, para quem achar que é infelizmente, para mim, para a Adriana é muito felizmente, nós vamos ter que dar um pulinho no Rio na terça-feira, porque a nossa netinha Helena está fazendo 7 anos de idade. E para nós essa é uma daquelas coisas assim, sagradas, sabe? Estarmos lá, a gente nunca perdeu nenhum, e ela está cada vez mais graciosa, e prometeu para o vovô e para a vovó que depois que fizesse 7 anos de idade ia passar a viajar sozinha conosco. Então, ela disse: quando eu fizer 7 anos, eu vou viajar com você, com a vovó dele, para onde você quiser, sozinha.
Então já vou chegar lá cobrando, entenderam como é que é? Para trazer logo a moleca para cá, para a gente dar uma divertida. E a gente deve voltar logo, provavelmente aí pela quinta ou sexta-feira a gente esteja de volta, porque tem muita coisa a fazer nesse final de ano. E eu queria concluir só dizendo o seguinte: a nossa casa lá está ficando legal, e nós ganhamos essa semana não só as luminárias, que já foi na semana retrasada, para a casa toda de uma irmã lá do Recife, que está mudando para cá, mas também ganhamos agora os móveis, a mobília. Só que a gente tem que trazer de lá para cá, uma mobília boa, de uma loja boa que ela tinha lá. De modo que se alguém, independentemente das contribuições que deu, quiser ajudar no pagamento desse transporte, assim de modo muito específico, procure a Malu aqui ao final da nossa reunião. A Malu está aqui à frente. Custa R$6.000. Se você quiser ajudar com alguma coisa, de algum modo, ia ser ótimo, porque a gente ia poder mobiliar a casa assim, pranchã, como se diz lá no norte. De uma vez só, rapidinho, tá bom? Vamos orar juntos? Pois não. Está tudo pronto lá para ter? Não, então não vai ter. Porque eu fiquei com a suspeição de que não tinha dado tempo ainda para aprontar para amanhã. Então começa a reunião de mulheres, sem ser essa segunda, a outra. Tá bom? E assistam o programa na Band se vocês conseguirem. Se conseguirem, vai ser uma maravilha, entendeu? Porque às vezes é 9, às vezes é 10, às vezes é meio-dia, às vezes eu não sei que horas, o cara tem que fazer vigília ali. Então, não um programa de televisão, uma vigília de televisão para ver o programa. E vamos pedir a Deus para o nosso horário se fixar. A única coisa que a gente quer fixa é o horário. O resto é bem movimentado, tá bom? E divulguem entre os seus amigos. Vamos orar todos nós juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Leva-nos em paz, cheios do Espírito Santo. Remove de nós toda a culpa. Ajuda-nos a caminharmos na graça consciente, celebrando o trono sublime e celebrando a glória de Deus sobre toda a terra. Vendo os serafins dizerem santo, 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 e também tendo a coragem de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Por favor, coloque em nós esse sentido de vida, para que haja saúde em nós, em tudo quanto sejamos ou fizermos. Em nome de Jesus e para a glória dele. Amém e amém.